Meus amores, vai começar mais um Vem de Tal, que hoje eu tô com uma convidada que, olha, ela tá nesse projeto como convidada há tanto tempo, que hoje a gente conseguiu fazer uma manobra bem grande para que ela participasse, e eu tô muito feliz, porque eu quero ouvir muitas histórias dela, coisas que eu já ouvi e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Essa convidada, ela entrou na minha vida de uma forma muito incrível e ela faz uma diferença muito grande na minha vida. O nome dela é Flávia Joyce, ela é uma influenciadora, ela é cantora e também é CLT, né, amiga? Parte principal, né, amigo? Parte principal que sustenta o boleto, amiga. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Já quase querendo me fazer chorar aqui no início já, né? É muito especial. Não, mas é verdade. Acho que a gente teve uma troca muito grande. Assim, gente, isso não é... Eu não falo, assim, isso é muito sincero, e a Flávia sabe disso, tá? Eu não falo isso só por ser na frente das câmeras. Quando eu pego carinho pela pessoa, eu pego um carinho por você e pelo seu esposo, pela Rebequinha. Eu faço parte da família, eu tenho um carinho tão grande. E assim, você sabe que você, quando o Vem de Talk ia nascer, você já estava ali cotada, né, gata? Das primeiras, tá? Uma das primeiras a ser convidada. Foi uma das primeiras a ser convidada, porque eu falei, Flávia precisa participar. Agora Deus resolveu. Deus resolveu, chegou o momento. Cá estamos nós. Cá estamos nós. Especial, tenho certeza disso. E eu já quero começar com uma pergunta. Meu Deus. Olha, eu quero já começar com uma pergunta. Gente, eu tô com umas perguntas aqui que Flávia hoje vai abrir o jogo pra gente sobre várias coisas, vai contar várias coisas, momentos da vida dela, situações da vida dela. E eu quero saber quem é a Flávia Joyce fora das redes sociais. A Flávia Joyce fora das redes sociais é uma mulher que ama a família, uma mulher sonhadora, completamente sonhadora, até demais, assim, às vezes eu fico, meu Deus, eu acho que eu sonho tanto, eu imagino tantas coisas, sabe, para mim, para minha casa, para os meus amigos, para os meus familiares, que depois eu fico assim, gente, eu sou meio louca, sabe, os sonhos que eu tenho, mas eu sei que, eu creio, né, que Deus vem junto comigo, ele fala, eu gosto dessa menina, tá sonhando muito, vou com ela. E mas a Deus... se você sabe que se você não sonhar, você não realiza. É verdade. Cara, a gente tem essas conversas, às vezes, filosóficas, né? Mas o realizar tem que começar de dentro do nosso coração, através do nosso sonho. E a gente tem que sonhar para que isso aconteça, né? E eu acredito muito que Deus, ele coloca na gente os sonhos antes dele realizar algo. Sim. Sabe, Deus tem um projeto para sua vida. Deus decidiu te dar esse programa. Sim. E antes dele te dar, ele projeta dentro de você, ele coloca dentro de você esse sentimento de, cara, eu quero ter isso. E eu acredito muito nisso, sabe? E muito do que eu gera vivo hoje, esse sonho. Isso, e muito do que eu vivo hoje faz parte daquilo que eu sonhei lá atrás. E eu acredito que já era um projeto de Deus para minha vida. Você se converteu com quantos anos? Com 8 anos, acredita? 8 anos? Meus pais não eram cristãos. E eu só descobri que eu me converti com 8 anos quando eu tinha 15. Por quê? Eu morava lá em Natal. Os meus pais não eram cristãos. Deixa eu já fazer um adendo aqui de um momento engraçado. Quando vocês foram fazer... Há um tempinho atrás, a Flávia tirou férias e a Flávia foi para Natal visitar os seus pais. Vai falar da foto. E o pastor Léo, marido da Flávia, ele postou algumas fotos. Passado terrível, gente. Olha, muito que eu ria tanto, mas tanto, que eu tirava print e mandava pra Flávia. Cara, não acredito. Amiga. Deus te abençoa, né? Deus abençoa. O Senhor veio com força, meu horror. A unção da beleza veio. Continue. E aí, quando eu voltei lá em Natal, eu fui para o Rio de Janeiro, né? Meus pais se separaram, enfim, vim aqui para o Rio. E aí, quando eu voltei em Natal, tipo, quando eu já tinha 15 anos de idade, eu reencontrei amigos. E uma das minhas amigas, tipo, da época de criança, ela falou, você sabia que foi nessa igreja que você aceitou a Jesus? E eu nem lembrava. Falei, gente, que legal. Porque assim, quando eu vim para o Rio, eu tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a frequentar a igreja e me batizei aos 12. Mas eu não lembrava que aos 8 eu tinha ido por conta própria
na igreja, né, visitar com os amiguinhos, e eu tinha ido lá na frente por conta própria, eu não tinha essa lembrança de eu indo lá na frente aceitar Jesus. E aí eu descobri, quando eu voltei, que a minha amiga me lembrou. Eu falei, cara, que legal. Você vê, às vezes a gente tem aquela coisa de que, porque é criança, vai lá na frente, nada a ver. E eu, com 8, fui lá na frente, e hoje eu tô aqui com 34, firme e forte na presença de Deus. E depois que ela te contou, veio essa lembrança na sua cabeça? Você conseguiu lembrar? Ou não consigo lembrar. A cena em si, eu não consigo lembrar. Mas você sente dentro do seu coração? Eu sinto que sabe, desde pequena já tinha essa coisa de buscar Deus, de querer alguma coisa diferente com Deus. Eu digo que eu sempre fui muito espiritualizada, não sei se essa é a palavra, mas eu sempre tive uma inclinação para as coisas de Deus. Desde pequena eu gostava disso. Uma afinidade. Isso, exatamente. Com o evangelho, uma afinidade com o louvor. Perfeito. Minha avó, ela era católica, ela me levava, eu adorava ir para a igreja católica com ela. Que legal. E aí, depois as minhas primas me levaram para a igreja protestante, né, para cristã, e aí eu fiquei, quando eu vim para o Rio. Você começou em qual igreja? A frequentar qual igreja? Assim, quando você se entende por gente, assim, falei assim... A minha primeira lembrança de igreja é quando eu era bem pequenininha, que o meu avô ia para aquela Congregacional Cristã do Brasil. Ele comprou uma Bíblia para mim e aquele véu. Lá eu usava aquele véu. Sim. Eu lembro do véu, eu lembro da Bíblia pequenininha, eu lembro da gente indo pro culto com ele. Foi meu primeiro momento ali que eu lembro com isso, com essa questão de igreja, de buscar Deus. Eu não sou evangélico, já fui evangélico. Eu não sou evangélico hoje. Tenho uma outra religião, mas eu tenho essas lembranças de quando a gente é pequeno. Memória afetiva, né? É memória afetiva. Eu lembro que minha mãe foi durante muitos anos da Universal. E a igreja dela, da igreja que ela frequentava até minha casa, era em torno mais ou menos de 20 minutos e a gente ia andando. Nossa, 20 minutos andando? 20 minutos andando, mas todo domingo a gente estava lá, firme e forte, e ia, e estava lá. E eu lembro sempre, eu, minha mãe e minha irmã, subindo uma ladeira, que tinha aí, no final dessa ladeira tinha uma Assembleia de Deus gigante ali em Mesquita, e a gente subia essa ladeira, a Assembleia de Deus ao fundo, a gente virava e seguia direto ali para a Igreja Universal, que era em Banco de Areia, que era onde ela ia. E essas lembranças são tão boas, né? São muito boas. Tem muita coisa boa que a gente vive, assim, e que faz parte do nosso hoje. Tipo, sim. Que faz com que você vire quem você é hoje, sim, sabe? Você sim. sempre aprende. Sim. Não tem como você dizer que você passou pelo evangelho, mesmo hoje, você não estando na casa de Deus, né, tendo a sua religião, não tem como você dizer assim, eu passei e não aprendi nada. Sempre tem alguma coisa que você fala, cara, hoje eu sou isso aqui por causa daquela época lá atrás. Não tem como. Você aprende muita coisa. Verdade. Você aprende muita coisa. Você não... Como é que eu posso dizer? Eu vou abrindo coisas das nossas conversas. Eu e a Flávia, a gente troca muito, às vezes, testemunhos nossos, coisas que eu vivi dentro da igreja. Aí ela fala algumas coisas também que ela viveu. E assim, a gente aprende muito. A gente aprende muito. Eu aprendi muito dentro da igreja evangélica. Eu vou aproveitar e vou contar algumas coisinhas. Também fui ministro de louvor. Testemunho. Fui ministro de louvor também. Fiz parte do ministério de louvor da minha igreja. Já cantei. Acho que eu vou ter que fazer um entrevista depois com você. A gente vai precisar conversar. Não, calma. Não canto igual a Flávia Joyce, tá? Não canto igual a Flávia Joyce. Porque, gente, essa mulher, ela canta, mas ela canta tão lindo, que às vezes eu me encanto ouvindo os louvores. Eu ouço muito seus louvores e você sabe disso. Sempre me manda no zap. Gente, é engraçado que às vezes chega aquelas notificações no Spotify. Resumo. O cantor que você mais ouviu, Flávia Joyce. Eu vou lá, tiro o print e falo assim, amiga, aqui, ó. Tem um amigo que apoia vocês, gente. O show é maravilhoso. É muito engraçado. Só ele tá subindo as minhas visualizações. E eu vou ouvindo, e às vezes eu tô ouvindo o louvor, e eu continuo, mesmo não sendo evangélico mais, eu ouço louvores, assisto pregações, e sou abençoado, e recebo aquelas mensagens, a mensagem através do louvor, a mensagem através da pregação, e é uma leveza, sabe? Muda o dia, né, muda o dia. Em algum momento você se desviou? Ou não? Você sempre seguiu ali?
Então, eu não diria a palavra desviar, porque assim, nessa época que eu voltei com 15 anos, fui visitar meu pai, tinha aquelas festas, lá no interior, né? Então tinha aquelas festas de rua, sabe? Tipo, janeiro, aí fica tipo 15 dias de festa, sabe? Então eu acabei Os padroeiros da cidade. Isso, perfeito. Eu acabei indo lá nessas festas, mas desviar não. Nunca de sair da igreja, decidir sair da igreja e curtir, não. Então você tem mais de 30 anos de evangelho. É por aí. Mais de 30 anos de evangelho. Não, mais de 30 não, amigo. Calma aí, eu tenho 34. Você tem 34? Se eu aceitei Jesus com 8 e 8. me batizei com 12, calma aí. Calma aí, que eu sou descalço. Calma que eu sou descalço. Calma que eu sou de humanas, eu sou de humanas. Eu sou de humanas. E Flávia, me fala uma coisa. O que, assim, você trabalha muito bem com a internet e você é uma pessoa que influencia muitas pessoas. Você influencia de fato, tá? Tem um outro exemplo, é uma amiga nossa que sempre que você posta alguma coisa, ela fala pro marido, Flávia postou um negócio tal, adorei, eu quero comprar. Aí eu gosto tanto, sabe, de saber que as pessoas estão acompanhando e que gostam de fato do nosso trabalho, né, que compartilha ali com o esposo. Sim, Uma vez eu fui num evento, aqui no Rio mesmo, no centro da cidade, e uma moça me parou com o esposo, e ela pediu para tirar foto. Aí ele pegou e falou assim, olha, ela não para de me mostrar tudo que você posta, ela adora os seus conteúdos. Eu fiquei achei tão legal, sabe? Tipo, ela compartilhar com o esposo saber quem era a Flávia por meio dela. Eu gosto muito de saber que, de alguma forma, a gente entra na casa das pessoas, melhora o dia das pessoas através do nosso conteúdo. E, sim, vivendo na internet, mas também tem aquele lado, o que a internet não sabe sobre você? Eu acho que o que a internet não sabe sobre mim é das minhas guerras internas, talvez, de algumas dificuldades que a gente passa ali dentro da nossa casa, de saúde, porque eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que posto muito na internet, mas tudo tem um limite, Sim. Sabe? Não dá para você expor completamente tudo da sua vida. E vai ter coisa que você vai postar que as pessoas não vão resolver, então não faz sentido você postar. Eu acho que assim, quando a gente está na internet, a gente sabe o nível de influência que a gente tem. E quando você posta ali, não que você não tenha que demonstrar fraqueza, tá? Mas quando você começa a reclamar demais ou sofrer demais na internet, você não está agregando valor nenhum nas pessoas. As pessoas vão se identificar de alguma forma com o teu sofrimento, igual aconteceu lá a situação do meu esposo, que talvez daqui a pouco a gente fale, mas assim, você não agrega nada na vida da pessoa. Então eu acho que é interessante você trazer uma palavra de conforto, você trazer uma palavra de inspiração, uma palavra que faça o dia daquela pessoa mudar. Reclamar não vai resolver. Então eu acho que a parte, Flávia, que reclama às vezes de algum problema ou que chora por alguma situação difícil que está passando, essa parte a internet não conhece, porque eu acho que não agrega em absolutamente nada. Eu não sei se a gente pode falar sobre... Eu não vou usar a palavra seguidores, porque seguidores é uma palavra muito forte, principalmente, acho que para o meio evangélico. Sim. No seu caso, como influenciadora, como pregadora, que eu sei que você também é, você prega, eu sei que você também prega, como cantora, você influencia muitas pessoas, e eu não quero usar o termo seguidor, porque a gente sabe que... Não se trata de um artista, não se trata de um artista, sabe? E você influencia muitas pessoas. E você tem essa noção da diferença que você faz na vida das pessoas? Não tem. Sendo bem sincera, assim, eu sei que de alguma forma eu alcanço algumas pessoas, mas às vezes eu não tenho noção do nível daquilo que Deus me entregou na internet, sabe? Já tive testemunho de pessoas... Tudo começou no meu casamento, né? Não sei se você sabe, mas o meu casamento viralizou. E eu lembro de um testemunho de uma menina que ela foi abusada. E ela falou que ela não imaginava nunca mais dela ter um casamento por conta da situação que ela passou. E ela disse que quando ela viu, ela me procurou na internet, ela disse que quando ela viu o vídeo do meu casamento, ela voltou a sonhar com um projeto família. E eu achei tão bonito, sabe? Eu falei, cara, era para alguns só mais um vídeo de casamento viralizado, mas para aquela menina foi uma chave virada, sabe? Dela falar assim, não, Deus pode ter uma família para mim.
Deus pode mudar a minha vida, assim como mudou a vida da Flávia e fez ela viver esse sonho do casamento de princesa. Então, às vezes eu não tenho noção assim, do nível, do quanto a gente pode estar ali interferindo, influenciando de alguma forma na vida das pessoas. Hoje você tem ali cerca de 120 mil pessoas que te acompanham. Sim. Boa parte são mulheres, né? Sim, acho que 80% do meu público é feminino. 80%, cara, é muita coisa. Muita. É muita coisa. E entrando no seu perfil, a gente vê várias coisas, comentários, as pessoas engajam, comentam, os looks. Minhas miglis, beijos para as minhas miglis, elas são maravilhosas, elas vêm comigo, eu chamo de time, de família. Gente, eu acho isso tão incrível, porque é a forma com que você tem esse carinho também por elas. Eu já recebi mensagem de algumas falando assim, cara, eu me sinto como se a gente fosse amiga de verdade. Eu falei que essa é a intenção. Eu não quero ser só mais uma digital influencer que está vendendo ali o produto e está falando uma coisa porque foi paga para isso, sabe? Eu gosto de realmente ser quem eu sou. Eu acho que se você monta um personagem, em algum momento você não vai conseguir sustentar esse personagem. Em algum momento vai falhar, não vai ficar legal. Então eu prefiro ser eu. E quando eu recebi a mensagem de menina falando, cara, eu às vezes sinto como se a gente fosse amiga de verdade, eu falei, tá aí, então tá dando certo, porque é essa a intenção. Eu quero que na internet as meninas, quando elas estejam me assistindo, elas estejam sentindo que estão falando com uma amiga, igual eu tô aqui falando com você. Sim. E se eu tiver que te indicar essa caneca, eu vou falar, João, essa caneca é maravilhosa, experimenta Como ela. você já fez. Exatamente. E você gostar, entendeu? Acho que o legal é isso, é você influenciar de fato, porque o produto é bom, porque você quer ali se expressar de alguma forma e mostrar a sua opinião sobre aquele produto. E é isso. E me fala, como é que você entrou no louvor? Como é que a música entrou na sua vida? Sandy Júnior, acredita? Mentira! Sério? Quando eu era criança, eu adorava ouvir Sandy Júnior. E eu lembro que a minha prima mais velha, a gente chamava de tia, mas ela era minha prima, ela tinha vários CDs de Sandy Júnior, eu era apaixonada por Sandy Júnior, e ela falava, eu tenho até uma foto lá em casa, de eu pequenininha, assim, pegando um CD na mão, na frente do REC, tipo, vendo aqueles... Porque o CD, antigamente, tinha aqueles papeizinhos... Os encartes, o encarte com a letra da música. E eu adorava, eu ficava o dia todo ali cantando Sandy Júnior. Quando eu vim para o Rio, a minha amiga me chamou para a igreja dela, e lá as crianças cantavam, né? Eu com certeza você deve ter cantado com as crianças também. Já. E aí eu comecei ali, cantando com as crianças. E eu lembro também que quando eu era da igreja metodista, um amigo nosso hoje, ele falou assim, cara, quando você era menor, você perturbava, você ficava puxando, falando, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Eu adorava cantar, desde pequena eu adorava cantar. E eu pedia pra cantar. Hoje eu acho engraçado porque a Rebeca, minha filha, gente, pra quem não conhece, a Rebeca é minha filha, ela pede pra cantar, ela não pode... a gente tava na sede, cara, imagina, pastor Silas Malafaia, e a Rebeca tá, mamãe, eu quero cantar, e o Rebeca, em nome de Jesus, é o pastor Silas, você não tá entendendo, mamãe, eu quero cantar, eu falei, Rebeca, outro dia, porque você imagina, na sede, eu pedindo o pastor Silas pra minha filha cantar. É aquele vídeo que estão te filmando, e a Rebeca indo toda hora falando com você, e você fala, Rebeca, senta. Eu acho que não lembro não, mas, cara, ela adora cantar. E aí, hoje eu me vejo nela, sabe? Eu falei, cara, tá no sangue, não adianta. Eu adorava cantar e hoje a minha filha parece que se espelhou ali. E ela adora cantar. Ela foi com a minha sogra pra igreja esses dias. Minha sogra falou que ela cantou 2. Quando ela foi pra terceira, minha sogra, não, minha filha, já chega. Adoro. Não pode ver o microfone que já quer cantar. E você teve um momento que você gravou algumas músicas. Sim. Me conta um pouquinho desse momento, que é um momento musical onde eu te acompanho. Então, eu adoro cantar, né, como eu disse. E teve uma época da minha vida que Deus me abençoou com um contrato de cover lá na Toda Music, né? Aí a gente fazia parte do casting da Toda Music ali de covers. Só que a gente é cantora / CLT, né, galera? E aí que quebrou. Por quê? Eu sempre ia para São Paulo para gravar os sábados. Só que depois de um tempo, a Toda parou de gravar os sábados e só funcionou ali dias de semana. Mas como eu trabalho em banco, você já sabe, eu tive que dar uma parada nas gravações porque eu não conseguia trabalhar versus viajar para São Paulo para gravar. E aí a gente decidiu, em comum acordo, não renovar esse contrato. Por isso, porque eu não estava mais conseguindo voltar para São Paulo para gravar, porque eu só tinha os fins de semana.
como só tenho, né? Os fins de semana. Sim, sim. Você teve alguma frustração nesse momento, quando aconteceu isso? Então, eu fiquei um pouco triste, sendo bem sincera, porque eu gosto muito de cantar. Só que eu entendo que tudo na nossa vida é um momento que Deus tem pra gente, Sim. sabe? Eu acho que se hoje eu tô no banco, foi um momento que Deus abriu aquela porta e eu tenho um testemunho muito legal da minha entrada, né, minha participação até hoje no banco. Eu tenho certeza absoluta que foi o próprio Deus que abriu essa porta. Como também foi num período muito musical meu, eu participei de um programa de televisão lá em São Paulo, e aí eu estava indo muito para lá, estava conseguindo ter essa flexibilidade de ir muito para São Paulo para gravar. Então, foi um momento maravilhoso que eu vivi, que eu vivi um sonho, sabe? Porque eu me imaginei fazendo cover, e Deus me fez viver essa experiência. Eu acredito que essa experiência não acabou, que no futuro próximo Deus vai voltar a me levar a cantar, a fazer cover. Eu acredito muito que tudo é o tempo de Deus para a nossa vida, né? Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. E na minha vida não é diferente. Então, eu não costumo me frustrar, tá? Eu fico triste por alguma situação, mas eu entendo que nada sai do controle de Deus. Nada do que a gente vive sai do controle de Deus. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, tudo está dentro de um controle do Senhor, de um projeto que Deus tem para a nossa vida. E até nos momentos difíceis, no momento de porta fechada, no momento de não, Deus quer nos ensinar de alguma forma. Tudo faz parte de um propósito, né? Isso. Tudo faz Você parte precisa ter experiência para determinadas coisas, senão você não consegue falar com o outro. Eu só posso falar para você de família porque hoje eu tenho uma família. Não tem como eu te aconselhar sobre família se eu não tiver vivido aquilo. E é a mesma coisa para toda a área da nossa vida, sabe? Eu acho que tudo que a gente vive, lá na frente a gente consegue compreender. Não, eu tô vivendo isso aqui porque Deus queria me ensinar, porque lá na frente eu vou abençoar outras pessoas e vou ensinar essas pessoas com as experiências que eu tive. Deixa eu fazer aqui um adendo. Gente, não é porque o banco abre às 10 e fecha às 16 que o pessoal do banco para de trabalhar. Não. E que o pessoal do banco chega às 10, tá? Exatamente. Só pra- De 9 às 18. É só pra deixar isso De bem 9 claro, tá? Não, porque criam essa gerente fique. de 9 às 18, tá, linda? Criam essa fique, gente, que é muito É que é louco. só até as 4 horas da tarde, no ar-condicionado, coisa linda. Não, querido. Não, mesmo. Início de mês, período de pagamento. 7 horas da manhã, os clientes já estão lá na fila, esperando. Então, por favor, parem de criar essa fique. Pessoas que trabalham no banco, principalmente os gerentes, não trabalham de 10 às 16, de 9 tá? às 18. É de 9 às 18. E me conta um pouquinho sobre o seu testemunho do seu casamento. Quero saber um pouquinho sobre essa história, como foi, como que você conheceu o Léo, Sabe que o Léo era meu melhor amigo, né? Não sabia! Na verdade, assim, é uma história muito legal. Na verdade, assim, o Léo, ele fazia parte da mesma igreja que eu. Só que toda igreja tem, né, o teu grupinho ali. Ele fazia parte de um grupo que não era o meu grupo. E eu tinha um amigo que tinha um outro amigo que estava com um problema de saúde. E ele falou assim, Flávia, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que você vá... Esse amigo meu também não era cristão. Ele falou assim, eu preciso muito que você vá no hospital tal, visitar esse meu amigo. Ele tá no CTI e eu não sei mais o que fazer. Eu preciso que alguém de Deus vá lá, faça uma oração por ele. Só que eu nunca tinha ido ao hospital orar por ninguém. Então era uma experiência completamente nova. E eu lembro que eu falei com o Abner, que era o meu líder dos jovens. Eu falei, Abner, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso ajudar uma pessoa. Um amigo tá lá no CTI. A gente precisa fazer essa visita. Eu preciso ir orar por ele, mas eu nunca fiz isso e eu não tenho experiência. Eu preciso de alguém que tenha experiência. Ele falou, olha, eu não tenho como, porque eu vou fazer uma visita agora. Mas eu vou ver uma pessoa para ir com você lá. E aí ele chamou o Léo. Só que o Léo, gente... pensa num homem marrento. Eu falei, não, o Léo não. Não, o Léo é um homem de Deus, é uma bênção, deixa ele com você. Não, ele é muito marrento, quer dizer, porque a gente não tinha aquele contato. Enfim, cedi, né? O que a gente não faz por uma alma. Eu falei, não, vamos. E aí o Léo foi comigo. E ali eu conheci um Léo diferente, além da marra, né? Um homem de Deus, uma bênção, o amor da minha vida. Beijo, amor, te amo. E a gente fez uma amizade muito grande. Eu era tipo irmã, sabe? Uhum. Amizade de irmão. As pessoas falavam, vocês estavam namorando? Eu falei, tá maluca, a gente não tá namorando. A gente só faltava discutir pra falar que não tava namorando. Em algum momento Deus virou uma chavinha na gente e a gente começou a gostar um do outro. E é porque é muito
fácil, né? Gostar de mim, eu acho que ele vai se apaixonar. Pastor Léo, olha isso. Olha Aí isso. acabou e a gente começou a namorar. E foi muito engraçado o pedido de namoro, tá? Porque, amigas, não deixem os homens enrolarem vocês, tá? O Léo falou pra mim que ia me pedir em namoro pros nossos pastores. Só que passou uma semana, teve isso. Passou outra semana, teve aquilo. Na terceira semana, eu falei, Léo, que isso? Não, vamos lá, vamos falar com o pastor. Não, o pastor já foi embora. Eu falei, pega o carro, vamos atrás do pastor. Cara, você acredita que o pastor tava botando gasolina no posto de gasolina próximo da nossa igreja? Eu fiz o Léo descer do carro, no posto de gasolina e falar com o pastor. Véi, fala com o pastor o que você quer falar. Ele, pastor, me desculpa, assim, eu já tava para falar com o senhor, mas ela tá insistindo aqui. E aí ele falou, eu queria pedir a mão da Flávia em namoro. E aí você imagina a cena. Os pastores assim, no posto de gasolina com a mão pro alto e a gente recebeu uma abração. Tudo começou assim, nesse caos. Que posto de gasolina foi esse, Flávia? Da Pavuna. Meu Deus do céu! E aí a gente começou a namorar assim, depois passaram uns anos. E o legal da experiência que eu te falei, né? A gente sentou para conversar com um casal que teve uma experiência de fé muito incrível. Eles conversaram com a gente assim que a gente estava noivo, falando do que eles do que eles viveram, falando do que eles viveram antes do casamento, de experiências de orarem pelo casamento, de orarem pelos móveis e Deus abençoar eles. E eu saí daquele dia com tanta fé, que eu ia no shopping com o Léo, eu colocava a mão nos móveis e eu falava, Senhor, eu te agradeço por essa geladeira de inox. O Léo falava assim, você tá com muita fé, minha filha. Eu falava, não, eu creio. E eu lembro que eu fiz um propósito com Deus, no monte. Foram 30 dias direto. Eu subi o monte para orar pelo meu casamento. O Monte do Azeite. Não, ali no Monte de Irajá. Do lado do metrô de Irajá tem um monte. Eu ia lá. Teve uma época que eu fiquei doente. Eu acabei quebrando o propósito. Eu comecei do zero de novo. Então, ou seja, foram mais de 30, né? E eu lembro que eu sempre orava e eu falava, Senhor, eu quero que o meu casamento glorifique o teu nome. Eu quero que todos vejam o que o Senhor faz na vida de alguém que pertence ao Senhor, que acredita e confia no Senhor. E, cara, é muito legal porque, assim, na nossa festa de casamento, além do vídeo ter viralizado, de ter sido muito bonito, eu comecei a entrar adorando, enfim. Eu tive experiências incríveis na festa também, porque, por exemplo, a moça, o casamento no salão de festa, tinham aqueles papéis de parede. Eu casei lá no 277, lá em Nova Iguaçu, tinha uns papéis de parede chique, né? O senhor brador, querido. Pra quem não tinha dinheiro. Amiga, você era da onde? Qual era o seu bairro? Pavuna. Ela era da Pavuna, ela era de Nova Iguaçu, então eu conheço, gente. E eu lembro que a gente falando lá com a mulher pra fechar o salão, falei assim, e esses papéis de parede? Eu queria um papel de parede assim, sonhando, né? Só os papéis de parede eram R$2.000, R$1.500. Eu falei, não, eu nem queria papel de parede, deixa isso pra lá, vai ser parede branca mesmo. Ela me ligou um dia antes do meu casamento, falou assim, Flávia, hoje a gente tá tendo uma festa aqui e a cor dessa festa também é a cor da sua. E a gente teve que colocar aquele papel de parede na cor bege. E depois do seu casamento, também um outro casamento vai ser esse tom de papel de parede. Eu queria saber se a gente pode deixar para o seu casamento. É claro que pode. Você tem noção dos detalhes? Tipo assim, eu queria aquele papel de parede. A mulher me ligou um dia antes para me perguntar se podia deixar aquele papel de parede. Então, assim, Deus foi nesses detalhes. Eu contratei 2 tipos de comida, que era macarrão ao molho branco e tinha um risoto de camarão. Mais nada. Pois naquele dia o pessoal falou que comeu filé mignon, comeu feijoada, comeu salmão. Tinha um negócio de sopas que eu não contratei. Tudo isso estava na minha festa, cara. Você tem noção? Eu acho que assim, a glória de Deus foi tão grande no dia do meu casamento que eles falaram, libera as comidas todas. O povo, eu nunca vi falarem tão bem de uma festa igual aconteceu no meu casamento. De verdade, eu vivi assim, um milagre. E todos os móveis que eu orei, agradecendo ao Senhor, de inox, o Senhor me deu todos. Que lindo, então, assim, gente. O meu casamento foi literalmente um milagre, sabe? Foi providenciado por Deus em cada detalhe. Em cada detalhe. Ele começou, né, numa amizade que a gente foi lá para
visitar, orar por uma pessoa. O rapaz aceitou a Jesus, eu até esqueci de falar. O rapaz aceitou a Jesus, infelizmente o Senhor o levou, mas assim, ele foi para a glória de Deus, eu tenho certeza disso. E surgiu de uma amizade fazendo as coisas de Deus e o Senhor abençoou em todas as áreas e hoje a gente está aí, ele pregando, cantando, e a gente segue. E agora com Rebequinha, né? Gente, a Rebeca também é um milagre, né? A Rebeca também é um milagre. Eu acho que a minha vida toda foi passando de milagre em milagre. Você vive milagres e você é uma mulher de muita fé e perseverança. Sim. Porque são muitos milagres que você viveu na sua vida. Muitos. Teve o seu casamento, que você contando agora, esse testemunho seu agora. Teve a Rebeca, teve outros que a gente ainda vai passar. Verdade. A Rebeca, o médico falou para mim que eu não poderia engravidar e que se eu fosse tentar engravidar, e falou com meu esposo, eu só descobri depois, que a gente precisava fazer um tratamento. Só que eu lembro de um dia eu cantando na igreja e eu tava com um problema, eu tava com um pólipo no canal endometrial. Eu fiquei 1 ano, João, sangrando sem parar. Eu tomava todos os remédios que você imaginar, Primoxistron, Transamin, enfim. Meu corpo ficou empolado pela quantidade de remédio que eu tomava para poder cessar aquele sangramento que eu estava tendo em hemorragia. E eu lembro que num culto, cantando, o inimigo falando no meu ouvido, você tá falando que Deus te cura, que Deus faz isso, faz aquilo, e você? E eu me peguei ali na situação vulnerável, sabe? De caramba, eu tô aqui profetizando e eu ainda não consegui o meu milagre. Só que Deus usou uma pastora. E ela falou assim, olha, Flávia, eu vejo você segurando uma criança no colo. E é uma manta rosa. Vai ser uma menina que Deus vai te dar. E sem tratamento nenhum, João, o Senhor me deu a Rebequinha. Sem precisar de medicação, sem precisar de absolutamente nada. Só no monte orando, a gente ficou 1 ano orando. E a gente falava, Senhor, eu quero a cura, Senhor, eu acredito na cura. Eu lembro que eu fui cantar lá para dentro de Niterói. Era uma sexta-feira e o nosso propósito de oração e meu esposo era toda sexta e sábado a gente tinha que subir o monte. E aí a gente foi para Niterói, a gente estava esgotado, cansado. E eu falei para ele, não, a gente não vai deixar de ir para o monte. E nesse propósito específico, a gente ia no Monte do Azeite, lá para dentro de Duque de Caxias. É Duque de Caxias, né? Santa Cruz da Serra. Santa Cruz da Serra. E a gente saiu de Niterói, foi para Santa Cruz da Serra, crendo que aquela oração, ela iria movimentar o céu. E Deus movimentou e deu a gente a Rebequinha de presente, que a Rebeca é a maior presente que Deus poderia ter me dado. Hoje ela tá com quantos anos? Rebeca hoje tem 6 aninhos. 6 aninhos. Meu milagre. Seu milagre. E depois você viveu um outro milagre, que foi esse milagre. Quando você já tinha me contado uma vez a história da Rebeca, quando a gente estava em Santa Cruz da Serra, no Aru Bonsai, aí vou aproveitar e fazer aqui uma propagandazinha pro meu amigo. É fácil, essa propaganda é super fácil de fazer, porque é muito gostoso. Gente, meu Deus o restaurante Aru Bonsai, em Santa Cruz da Serra, é um restaurante de culinária japonesa maravilhoso, maravilhoso. Você pode me levar lá de novo, tá? A gente pode combinar. Por favor. A gente pode combinar. É muito gostoso, gente. Vocês não estão entendendo. Gente, é maravilhoso. Os donos são o Alan e a Ellen, é um restaurante incrível. Pessoal da região ali de Caxias, Santa Cruz da Serra, Jardim Primavera, vocês vão adorar, vocês vão amar. É uma comida maravilhosa, deliciosa. O ambiente, né? Tudo uma delícia. O ambiente é tudo maravilhoso. E eu lembro que a gente sentado na mesa, você tinha me contado sobre a história da Rebeca. Só que você viveu também um outro milagre, que foi o Pastor Léo, que esse milagre é um milagre que eu conto muito para as pessoas. Legal. Porque, assim, foi o que eu falei, eu e a Flávia, a gente fica tentando marcar para fazer esse bate-papo, essa conversa nossa, no Vende Talk, e eu sempre falo do desejo que eu tinha de te trazer aqui. Uhum. E eu sempre uso o exemplo, eu falo, eu quero que as pessoas ouçam o milagre que a minha amiga viveu. E que milagre, gente. Gente, ela vai contar esse milagre, que é um milagre forte, é um milagre... É muito emocionante, tá? E eu vou depois fazer um outro comentário que são coisas que vão me pegando. E o Vende Talk é isso, tá? O Vende Talk, eu
desde o início eu falo que eu quero que ele seja uma conversa suave. Assim, como dois amigos conversando. E para mim está sendo maravilhoso isso. E principalmente também poder mostrar também as admirações que eu tenho por você, pelo Pastor Léo, pela Rebequinha, pelos amigos que a gente tem, pelas pessoas também que já passaram aqui, que são grandes amigos. Conta pra gente como que foi esse testemunho, porque envolve Rebeca, envolve você, tem muita coisa do Pastor Léo. Tinha que ter um dia inteiro, assim, parte 1, parte 2, parte 3, que é muita coisa legal. E um dia eu vou trazer o Léo aqui para você conversar com ele. Eu quero conversar com o Léo. Pra sua vida. Então, gente, o meu esposo, a gente estava num culto, né? A gente estava num culto de família, que a gente foi chamado para ministrar lá em Goiânia. E aí ele estava pregando sobre família e no dia seguinte ele amanheceu com a voz super rouca. Aí, quando ele amanheceu com a voz rouca, a gente tomou a medicação, né? Deu para ele a medicação, enfim. Cumprimos a agenda, viemos para o Rio. E aí ele foi ao médico. A médica passou antibióticos, só que nada funcionava. A voz permanecia rouca. E ele falou, bom, vamos fazer outros exames para tentar entender o que aconteceu. E aí, foi aí que nós descobrimos que ele foi acometido por uma doença, né? Que é o câncer. Ele teve um linfoma na garganta. E ele só perdeu a voz porque aquele tumor estava crescendo e paralisou uma corda vocal dele. Então, hoje, ele tem um lado da corda vocal que não funciona. E aí você pensa assim, né? Poxa, perdeu a voz. Mas se você começar a olhar por um outro lado, você fala, ainda bem que perdeu. Porque se ele não tivesse perdido a voz, talvez teria dado uma metástase. E ele só descobriu que estava com câncer porque paralisou a corda vocal e ele perdeu a voz. Por isso que, às vezes, eu digo, cara... Por mais que seja um momento difícil, uma coisa ruim que tenha acontecido, poderia ter sido pior e Deus deu um livramento muito maior, porque graças a Deus o meu esposo está aqui, está curado. E aí vamos falar sobre o processo de cura, né? A gente passou aí dias fazendo quimioterapia. Eu lembro que eu ia para o hospital, ficava com o Léo, dormia lá, no dia seguinte eu ia trabalhar, voltava do trabalho, ia em casa, tomava um banho, voltava para o hospital e a gente ficou aí nesse processo. E por causa desse processo da quimioterapia, dele internado, a gente ficou muitos dias sem ver a Rebequinha. Ela era bem pequena, acho que a Rebeca tinha 3, 4 anos, hoje ela está com 6. E ela ficava muito com a minha sogra. Nessa semana especificamente que ele estava fazendo a quimioterapia, minha sogra estava dormindo na minha casa para poder ficar... A gente conseguir ficar mais perto dela, já que a gente ficava tanto tempo longe, né? Eu trabalhando, ele no hospital. Naquele dia, o Léo voltaria... Foi fazer uma quimioterapia, mas ele voltaria para casa no mesmo dia. E aí o Léo, deitado no sofá de casa, a Rebeca percebe que ele tinha voltado e ela se ajoelha no sofá e ela começa a fazer uma oração. E ela fala, Papai do céu, não deixe meu pai virar estrelinha. Se ele virar estrelinha, me leva junto com ele. E o Léo, quando ele viu essa cena, ele começou a chorar, a se emocionar, e ele decidiu filmar para me mostrar, porque eu não estava em casa, eu estava trabalhando. Só que eu não vi esse vídeo, eu só vi o vídeo 3 meses depois que o laudo médico tinha saído com a cura do Léo. Quando eu vi o vídeo, gente, eu chorei tanto, mas tanto, eu fui impactada de uma forma que eu falei assim, meu Deus, a minha filha está me ensinando qual é o caminho que eu tenho que seguir no momento de aflição. Que eu preciso orar, que eu não tenho que me desesperar. Ela podia ter chorado, se desesperado, ela se ajoelha sozinha, por conta própria, uma criança de 3, 4 anos de idade, se ajoelha porque entende que o único lugar onde ela vai conseguir o que ela precisa é aos pés de Jesus. E ela começa a orar, e Deus cura o meu esposo. Por isso que eu peguei aquele vídeo e falei, cara, outras pessoas precisam entender o que eu estou sentindo e sentir isso também, sabe? Foi um tapa na cara sem mão. Cara, ela me ensinou que eu preciso orar, que esse é o caminho para você ter uma vitória. E eu decidi postar, e eu botei lá no texto, né, que meu esposo tinha sido curado e que eu acreditava que o motivo da cura tinha sido a oração da minha filha. É óbvio que a gente sabe que ele fez quimioterapia, que tem as medicações, a medicina está aí, Deus criou a inteligência no homem, deu a ele poder lá de fazer a medicação, enfim, eu creio que teve uma parte sim, que foi a medicina. Só que quantas pessoas têm dinheiro, fazem quimioterapia e partem?
Então, eu Ficam acredito que desiludidas. Exatamente. Então, eu acredito que teve sim uma intervenção divina, além da medicina. Quando Deus olhou para minha filha orando ali, ele falou: cara, não posso deixar essa criança desse jeito, não tem como. E deu vida, trouxe vida novamente para o meu esposo. E assim, os médicos já não acreditavam que ele poderia ter sido curado, e ele foi completamente curado. Ele fez o PET scan, e é incrível quando você olha um PET scan e olha o outro e você fala: cara, Deus curou ele. Cadê o que estava aqui? Não existe, nunca existiu. Foi algo assim surreal, sabe? E teve algum momento nesse processo todo que você viveu que você falou assim, cara, eu acho que não vai? Não, você acredita que não? Tem vários amigos meus na época que perguntaram, falaram, cara, o que você acha? As pessoas estavam desiludidas, porque o problema dele era um problema muito sério. Inclusive, tem uma influenciadora recentemente que estava com o mesmo câncer que ele, que ela viralizou, eu esqueci o nome dela, uma menina, que ela teve filho, casou, ela chegou a falecer? Ela faleceu recentemente. O câncer que ela teve foi o mesmo que o meu esposo teve. Para você entender o nível do problema que ele tinha. E Deus decidiu, na vida dele, fazer ele ficar, sabe? Olhou, e por isso que eu digo que eu acho que ele olhou para a oração da Rebeca e falou, essa menina está com muita fé, eu preciso fazer algo diferente na vida dela, ela nunca mais vai esquecer dessa experiência que ela teve de uma oração respondida. E aí, voltando para sua pergunta, né? Me perguntaram, Flávia, o que você acha? Você acha que ele vai conseguir? E eu sempre tive certeza absoluta de que ele seria curado. De que aquilo ali só era mais um testemunho para contar. Porque a minha vida foi cheia de testemunho, né? A sua vida é cheia de vários. Testemunho. Então eu sabia que era só mais uma experiência, porque ele teria autoridade para falar sobre cura. Em que momento a fé se tornou seu apoio principal? Exatamente nesse momento. Quando eu vi que o problema dele era sério, eu lembro que a gente estava no hospital e ele estava com muitas, muitas dores e ele só conseguiu parar de sentir dor com morfina. E eu fiquei bem mal, sabe? Porque você vê quem você ama sofrendo é muito difícil. Você não poder fazer nada, você ficar, meu Deus, e não podia tomar a morfina, você não pode tomar muito, né? Tem uma quantidade específica. E eu pedindo para os médicos, por favor, ele está sentindo dor. E eles falando, olha, a gente já deu morfina, não pode dar de novo. Senão pode acontecer um problema com ele, enfim. E ali eu entendi que só orando e crendo que Deus poderia mudar e que aquele quadro ali ia acabar. E eu lembro que a gente estava de madrugada e a gente orava, para que Deus trouxesse cura para ele, para que Deus tirasse dele, arrancasse dele aquela dor. Eu entendi que aquilo ali só era Deus, sabe? Era eu e a minha fé em Deus que ia mudar tudo. Acho que foi seu maior momento de fé? Sim. Então, sim. E foi o momento que você descobriu que, de fato, existia aquela sementinha da fé dentro de você, né? Com certeza. Que eu entendi que, cara, sem fé é impossível você viver o sobrenatural e você viver milagres. Só debaixo de fé, para você persistir e acreditar que aquele ciclo da tua vida vai mudar. E mudou. E mudou. E mudou. Eu acompanho muito a Flávia e o pastor Léo nas redes sociais. E tem um momento que eu acho muito lindo mesmo. O Léo, ele teve sequelas por conta do câncer. Sim. A voz paralisou e ele só tem, acho que, 40% da voz. E, gente, é de se emocionar. É de se emocionar porque eu me emociono. Porque é uma coisa que eu... Não chorar. Não tem como. Tem esses momentos esse momento que eu acompanhei, que eu vi esse vídeo. Eu já vi diversos vídeos sobre isso. Mas esse vídeo me pegou muito. É um vídeo que o pastor Léo, ele tá pregando. E chega um momento que a voz dele começa a falhar. Falhar. E, cara, naquele momento, eu vejo você
do lado dele, no altar, diante de uma igreja lotada, ele falava no seu ouvido e você transmitia. Cara, isso é viver a fé. É isso. Eu lembro que o Léo estava num momento... O meu marido, ele ama pregar a palavra de Deus. O Léo, ele é apaixonado pela palavra de Deus. E eu lembro que ele estava muito mal, sabe? Porque você imagina alguém que ama pregar a palavra de Deus e de repente essa pessoa se vê sem voz. E ele estava pregando a palavra de Deus quando Deus arranca a voz dele. E não é por oferta, não é por mídia, até porque o Instagram dele quem movimenta sou eu, é porque ele realmente ama fazer isso. E eu vi ele num momento muito difícil dentro de casa, assistindo pregações e muito triste, muito mal, porque ele não tinha voz suficiente para ele pregar e ele queria estar ali. E eu olhei para ele e eu falei assim, se você pregar, eu vou te acompanhar em todas as suas agendas. Se você decidir que você quer voltar... Ele, mas eu tô sem voz. Eu falei, não importa. Se você decidir que você quer voltar a pregar, eu vou ser a sua voz. E a hora que você não conseguir mais, eu vou estar lá para te ajudar. Não importa a minha rotina de trabalho cansativa. Se você decidir que você vai pregar, eu vou te acompanhar. E a gente não imaginou que o vídeo ia viralizar, né? A gente não imaginou que Deus ia fazer tanto, mas... Quem sou eu, né? Nem sei falar direito ali para pregar, mas eu me coloquei à disposição. E Deus tem feito, ele prega e quando a voz dele falha, eu estou aqui disposta. E eu disse para ele que é só por um tempo, porque eu creio. Eu creio que a voz dele vai voltar. Ele fez a cirurgia e a médica falou para ele o seguinte, Leonardo, um lado da sua corda vocal ele está completamente paralisado e geralmente a gente corta e descarta essa corda vocal porque ela não funciona mais, ela não serve. Ela está totalmente dispensada ali, ela não serve para nada. Mas porque eu sei que é importante para você, ela tá aí. Ela não funciona, mas ela tá aí. Eu falei para ele, você quer motivo maior do que esse para você entender que Deus vai trazer tua voz de volta? Se ela tá aí, a mulher podia ter cortado e não cortou, é porque Deus vai agir. E eu tenho certeza que eu tô aqui disposta para ajudar ele quando a voz falhar. Mas vai ter um tempo, João, que a voz vai voltar e eu tenho certeza disso. Isso me lembra a passagem de Lázaro, quando Lázaro morre. E vou fazer um comparativo, e Flávia, se eu estiver falando errado, me corrija. Tá. Mas Léo perdeu a voz, perdeu uma parte da voz. Lázaro ficou morto durante 3 dias. Então ele tem, digamos assim, ele tem a corda vocal que tá ali e que não serve para ele naquele momento. Mas Jesus apareceu depois de 3 dias e perguntando para todo mundo. Acho que são 4. Não, foram 3 ou 4 Acho dias. Foram 4. Foram 4 dias, né? Gente, perdão, tem muito tempo já. Mas... E todo mundo desesperado, e se você tivesse aparecido antes, Jesus, porque meu irmão morreu, e todo mundo... E Jesus só fala assim, Lázaro, vem. Essa doença não é para morte. Essa doença não é para morte. E é isso. E olhando, aí ouvindo isso de você, me traz essa reflexão. É mais um milagre que vocês vão viver para vocês contarem o testemunho. Exatamente. Eu creio muito nisso. E aí você para e vê. Não são 34 anos de convertida, mas, minha amiga, quantos milagres você já viveu? Muitos, amigo. Muitos. Muitos milagres. Milagre no seu trabalho? Você viveu milagre na sua família? Milagre... Saúde. Assim, são tantos milagres que... Como não acreditar nesse Deus? Sim, sim. Eu costumo dizer que, por mais que as pessoas tenham suas teses, por mais que elas estudem muito sobre algum assunto relacionado a Deus, ninguém tira de você a experiência. O que você viveu, só você e Deus, não tem como as pessoas tirarem isso de você.
Então, ainda que as pessoas venham com muitas teses, muito estudo e digam para você, João, Deus não existe, isso que você está falando está errado. Não tem como, só você e Deus viveram aquilo. Então você sabe, cara, ele existe. É uma Porque eu experiência sei o que eu única. vivi. É uma experiência única É isso. que você tem. Gente, essa amizade é uma amizade basicamente improvável, né, amiga? Verdade. Porque a Flávia, ela é assembleana raiz, Pentecostal. pentecostal. Gente, quando essa mulher... A gente tem um skin de worship, mas a gente é bleia. A Flávia, ela é muito, mas muito pentecostal. Ela é assembleana, ela é evangélica, ela é cristã protestante e eu sou candomblessista. Durante muito tempo eu frequentei a igreja evangélica, fui evangélico. Hoje, de uns 4 anos para cá, se eu não me engano, 3 anos mais ou menos, eu sou candomblessista, mas já estou fora da igreja física já há muito tempo. E eu vivi na igreja durante minha vida inteira. Posso falar que desde muito pequeno eu estava ali envolvido com coisas dentro da igreja. E a gente vê a gente vive experiências com Deus, sabe? E nossa amizade, por ser tão improvável, por conta... A gente tem questões, a gente tem divergências de pensamento, mas a gente conversa. Você não concorda comigo, eu não concordo com você. Em alguns momentos a gente chega num comum acordo. Isso já aconteceu até mesmo comigo e o pastor Léo, quando a gente estava... O Léo, então. Com o Léo. E o Léo falou assim, você vai escapar hoje, tá? Hoje você escapa. Mas mesmo assim, é uma amizade que eu vejo que é tão linda, mesmo que por ser improvável, porque por mais que exista essa diferença de religião, a mesma fé que você tem, eu também tenho e eu também vivi, sabe? Ninguém tira de você a experiência. Ninguém tira de minha experiência. Eu falo que os momentos de fé que eu vivi dentro da igreja evangélica, ninguém pode me tirar. É isso. A experiência que eu adquiri, o amadurecimento que eu adquiri, ninguém tira. Da mesma forma como na minha atual religião. Ninguém tira essa experiência essa experiência com Deus. Fato. Ninguém tira. Gente, às vezes você chega cansado do trabalho, por exemplo, você chega, faz as suas coisas, seus afazeres, você deita na sua cama e você fala: Deus, tô aqui. E aí? Como é que vai ser minha vida? O que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor quer de mim? São tantas coisas, né? E eu falo, são experiências que só quem viveu com Deus e quem viveu a experiência sabe como que é. Verdade. Quem viveu o sobrenatural, o milagre, sabe como que é. E você viveu. Você viveu. Muitos milagres. Eu vivi um milagre de quando eu era bebê. Minha mãe conta essa história. Para mim, não é uma história, é um testemunho. Minha mãe conta esse testemunho. Acho que eu não vou contar hoje, gente, porque hoje Vamos ter que fazer parte 2. Vamos fazer parte 2. Eu vivi um testemunho, minha irmã viveu um testemunho, Flávia viveu e várias outras pessoas. E pessoas que admiram o seu trabalho na internet, na sua vida pessoal, nas igrejas, como uma profeta que você é, Amém. uma levita, eu não quero usar o termo cantor gospel para que não seja uma coisa pejorativa. Sim. Porque eu sei que para você não é. Para você é um prazer estar ali, sabe? É um propósito seu estar ali. E é tão lindo também ver você, às vezes, num culto de mulheres.
Ah, vai tocar um corinho de fogo. Chega a Flávia Joyce. Gente, Flávia com um tênis. Bem worship. Bem worship. E com aquela potência vocal. Com aquela De penteca. De penteca. Confundindo todo mundo. Amiga, eu não lembro se eu já te vi com pandeiro na mão. Não chegou nesse. Já não consigo. Não chegou ainda no. Não tem ainda essa coordenação motora, não. Não chegou ainda no nível Midian Lima. Ainda não. Vem cá! Vem! Só. Gente, mas e quando você assiste os vídeos, você vê que o envolver ali das pessoas quando você abre a sua boca para cantar. Seja um louvor profético, seja algo mais familiar, voltado para a família, seja sobre cura, você vê que as pessoas estão recebendo. Sim. Isso é visível, Flávia. Por isso que às vezes eu fico louco. Gente, eu fico louco, eu mando mensagem pra Flávia. Querendo brigar comigo, gente. Eu fico louco e falo, cara, eu queria tanto ver a minha amiga em lugares maiores. Em lugares maiores que eu digo, hoje você já está em lugares maiores, mas em lugares onde seu louvor... Cumprindo o chamado, Cumprindo o seu chamado. Mas é o que eu te falei, eu acredito que Deus tem um tempo para todas as coisas. Tudo está debaixo da mão dele e tudo debaixo do tempo dele. E eu creio nesse tempo. Eu creio que o Senhor vai preparar o tempo onde eu vou viver única e exclusivamente para o propósito ao qual Ele me chamou. Para o reino de Deus, para trazer a palavra cantada ou a palavra na internet, enfim. Eu sei que Deus tem preparado isso. Ele já tem falado comigo a respeito desse futuro. E eu acredito que no tempo certo vai fluir, você vai ver. Você impacta muita gente através do seu louvor e você me impactou muito. Tá? Isso ano passado, quando eu gosto sempre também de compartilhar as minhas histórias com você, no momento que eu estava fazendo uma transição ali de um momento de carreira, onde tudo pensa na nossa cabeça. A nossa cabeça ela mexe muito com a gente, né? Ansiedade terrível, né? Ansiedade a gente fica com terrível. Medo do futuro. E a gente é ligado 220, né? Com 450. Acelerados. Somos acelerados. Acelerados. Quantidade de coisa que a gente já fez hoje. Verdade. E o seu louvor, o seu cover, que eu tava ouvindo ali no Spotify, fez diferença na minha vida. Que bom. Fez diferença. E eu não posso falar nomes, porque às vezes eu não lembro nem o nome do louvor. Mas eu abro, coloco lá, Flávia Joyce. Quando eu preciso de um acalento através de um louvor, Flávia Joyce. Sério, eu te mostro isso porque aparece. Verdade. Aparece, eu tenho como comprovar, gente, tudo isso que eu tô falando. E eu sei que você impacta muita gente com isso e você, eu tenho a fé e a convicção que você ainda vai viver muito do seu ministério. Eu creio nisso, amigo. Eu acho que todo mundo nasce com um propósito. E você viver e não se ver cumprindo o propósito ao qual Deus te chamou, isso te frustra. Então eu acredito que, como eu disse para você, se está no meu coração, é porque Deus está colocando em mim o desejo de algo que Ele já planejou para mim. E eu acredito muito nisso, sabe? Num futuro onde eu vou me dedicar mais para as coisas de Deus, eu vou ter mais tempo para cumprir o meu chamado, que eu acho que é esse o objetivo, é eu cumprir o propósito de Deus. Porque por mais que você tenha muito dinheiro, por mais que você vá a muitos lugares bons, que você coma bem, que você viaje, se você não olhar para você e falar assim, cara, eu estou vivendo o meu propósito, você se frustra. Você fala, cara, eu estou aqui, mas não tô inteiro, não está completo. Falta alguma coisa. Entendeu? Então eu acredito muito que Deus prepara tudo e em algum momento da sua vida você vive de fato o teu propósito ali na terra e o Senhor, Ele te coloca onde você deve estar. Hoje a gente estava conversando sobre um assunto que foi até
acho que foi até legal a gente falar sobre esse assunto hoje mais cedo, no evento que a gente se encontrou, sobre a Flávia, que é a ministra da palavra, que é a profeta, que é a ministra de louvor, versus Flávia, que é criadora de conteúdo ali para a internet, que incentiva as pessoas, que posta algumas rotinas, dá dicas. Existe uma diferença muito grande. Muito. Existe essa diferença e você se posiciona sobre isso. Sim. Eu acho que a internet, ela é um pouquinho injusta com a gente, né? Se você faz um vídeo de meme ali, você fica sendo visto somente como pessoa que só faz coisa engraçada e você é raso, você não tem conteúdo nenhum e você não tem como ter autoridade para mudar a vida de alguém através de uma palavra. E isso é muito ruim para quem cria conteúdo, porque, por exemplo, esses dias eu estava conversando com 2 amigas minhas e eu falei, eu não quero ser só a blogueira que mostra roupa bonita. Porque a sensação para quem está do outro lado é que você é uma pessoa fútil, que você só fala de roupa. E eu sei que eu tenho mais para dar, sabe? Eu sei que Deus me fez viver todos esses projetos que eu vivi, esses milagres, porque eu tenho algo para agregar para a vida de outras pessoas. E eu acho que há essa necessidade de você sempre olhar e falar assim, cara, tá, tudo bem, roupa dá visualização, roupa engaja, ou meme engaja, mas, cara, qual é o teu propósito? E eu tenho me cobrado muito por isso, sabe? De, tipo assim, tá, eu sou blogueira, ok, cristã, cantora, esposa de pastor, tenho alguma coisa para entregar também, além de roupa e além de memes. E às vezes é um pouco cansativo. Por que eu falo que a internet é injusta? Porque assim, você entrega um conteúdo desse, visualização sobe, aí você vem com a palavra de Deus, você vem com louvor, a visualização boom, aí você fica, cara, será que eu tô fazendo errado? Será que não é para fazer? Só que não, é a internet, né? O teu nicho tá em maior foco naquilo ali, é o que o Instagram vai entregar, é que as redes sociais vão entregar. Mas a gente, acho que por mais que não seja tão motivador, essa queda de visualizações, a gente não pode abrir mão de quem a gente é. A gente não pode abrir mão do nosso propósito e entender que, cara, isso aqui dá visualização, mas quem eu sou, o que Deus quer falar através de mim e insistir nisso, sabe? Nunca negociar valores. Não negociar valores, é isso. Que é o principal. Se você tivesse que resumir o milagre em uma frase, qual seria? Rebeca. Rebeca. Numa palavra seria Rebeca, né? Mas uma frase. Uma frase. O Deus que sustenta. Forte. O Deus que sustenta. Foram muitos momentos, como eu disse, difíceis. A perda da minha mãe. A doença que alcançou meu esposo. A enfermidade que me alcançou. Mas em todo tempo, o Deus que sustenta me sustentou nessa caminhada. Me manteve de pé, me manteve com fé de que dias melhores viriam e eles chegaram. E eu creio que 2026 será o melhor ano da minha vida. Amém. No nome de Jesus. Da nossa vida. Da amém, nossa Jô? vida. Amém. Em nome Amém. Em de nome de Jesus. Jesus. E agora eu quero falar com você sobre as mix. Sobre as mix. Como é que você tem uma relação muito grande, muito boa com as pessoas que te seguem no Instagram? As miglis. As miglis. Minhas miglis. As miglis. E, cara, você já conseguiu fechar parcerias com várias empresas, lojas. Você faz muitas divulgações e as pessoas... gente, eu fico tão chocado. A Flávia postou uma roupa. Aí tá lá. Amiga, cadê o link? Eu quero comprar. Elas são loucas por link. Gente, eu fico perguntando pra mim mesma. Será que vocês compram minhas miglis? O tanto de roupa que vocês me pedem link, tem hora que eu tenho que ficar catando o link. Meu Deus, cadê o link? Essa semana, Flávia gravou para uma loja e ela colocou, ela fez o vídeo com vários looks. Tu viu, né? Eu vi. Passando raiva na internet. E ela colocou o valor das peças. Eu botei na legenda, gente, valor.
Eu botei aonde que eu estava gravando, a localização. Eu falei no vídeo e tudo que eu falei estava com legenda embaixo. Depois me perguntaram, aonde é a loja? Tem link. Quanto custa? Eu falei, eu não tô acreditando que eu tive trabalho de colocar tudo para vocês me perguntarem, cara. Gente, e você tem um Instagram que é um Instagram só para mulheres. Sim, é o meu daily. É o seu As daily. miglis mais íntimas. Não quero saber do secreto, mas o que é o seu daily ali com elas? Então, no meu Aquilo daily... que você pode contar. Não tem nada demais, tá, gente? Aqui no meu daily é sem filtro, entende? Tipo, eu tô aqui com você, eu não vou editar, eu vou falar, gente, eu tô aqui com o João, ou eu tô dentro de casa fazendo alguma coisa no meu dia a dia, fazendo feijão. É uma conversa de mulher tipo, para mulher. Isso, é tipo melhor amiga sentada do lado da minha sala aqui comigo no sofá e a gente conversando. É essa a sensação. Eu já tento trazer essa sensação no meu Instagram aberto. Só que a gente sabe que tem pastores que seguem, não dá pra gente também falar sobre todo tipo de assunto. Tem assunto que é só de mulher. E aí a gente acaba filtrando um pouco mais. Já no dele, não, é sem filtro. A gente fala, a gente ri, a gente reclama do marido. Pô, gente, Léo hoje tá me irritando, entendeu? É assim, é bem tranquilo. Gente, eu amo. Tem um outro vídeo da Flávia que é muito engraçado. É quando ela simplesmente ela tá trabalhando e chega uma encomenda na casa dela. Gente, eu tô tentando convencer o porteiro de que é só comigo, entendeu? Eu falo com o porteiro. Pastor Léo, não aceita isso, tá? Por favor. Eu falei com o porteiro, ó, sempre que chega a encomenda, pode deixar aí que eu pego. Daqui a pouco tô eu recebendo uma mensagem, meu marido no telefone com uma foto de uma caixa rosa que a gente ama, com os meus perfumes. Flávia, o que é isso? Eu falei, não é publi, não, mas é que acabou, entendeu? Porque uns eu falo que é publi. É publi, amor. Tô recebendo de divulgação. Mas tem vários que você recebe de divulgação. Eu tinha comprado, entendeu? Amiga, e é uma marca que a gente gosta, né? A gente ama. Pode fazer, não pode fazer. Lógico que a gente pode. A gente, é o Ipink. A gente ama o Ipink. Gente, no outro dia... Então, meu marido, eu falei, amor, é porque a minha amiga Virgínia, amor, ela botou uma promoção lá e o meu perfume tinha acabado, aí eu tive que comprar, entendeu? Porque é viciada na Ipink, aí faz isso. Gente, e a Ipink também tem produtos masculinos. Tem, inclusive eu comprei esses dias pro Léo um body splash da Ipink maravilhoso. Eu uso um desodorante. E ele ficou resistindo quando ele passou o perfume, tá lá em casa todo dia usando. Não quer dar o braço a torcer, entendeu? Mas tá lá tem usando. Tem um desodorante da Ipink que eu tô atrás do body splash, eu não sei se existe esse body splash, mas eu já olhei no site e não encontrei. Mas o desodorante também não está disponível, já fiquei triste aí. Amiga, esgota tudo, né, filha? É o King Blue. Gente, eu amo. Eu já vi esse perfume, cheiroso demais. Garoto. É uma garota lá do meu trabalho que me mostrou. Ele é muito bom, muito bom. Eu amei. Gente, eu fico abismado com a qualidade dos produtos. Body Splash, os perfumes. Inclusive, essa câmera aqui, deixa eu dar um recado pra minha amiga Virgínia. Amiga, eu acho, tá? Minha opinião, que você deveria fazer uma box. Imagina uma box da Ipink, amigo. Uma box de produtos da Ipink. Aí você pode, inclusive, botar, por exemplo, a pessoa que assinou lá na box, ela pode dizer se ela quer só perfumaria, se ela quer skincare, se ela quer produtos de treino. Olha isso, frete grátis. Quem assinar a Ipink anual vai ter frete grátis. Meu Deus, seria maravilhoso, amigo. Sério. Amigos, comenta aí o que vocês acham. Diz lá, apoio o box da Ipink. Gente, ia ser maravilhoso a gente ter isso. Gente, ia ser. A gente podia receber também, amiga, aquele sachêzinho com cheiros de outras fragrâncias pra gente conhecer. Olha dentro da box, porque aí no mês seguinte você já vem ali e já compra. Entendeu? Tipo, tu recebeu, esse cheiro é bom, não sabia. Vai lá e compra. Podia ter box premiada. Olha aí, eu já tô dando várias, né? Você recebe Virgínia, lá box... pega as visões que essa mulher tem, tá? Porque ela é uma empresária também, hein? Ela é uma empresária também, pelo amor de Deus. Imagina, você pega uma box premiada, você ganhou
R$500 em voucher na WePink. Gente, ia ser tudo. Gente, ia ser tudo. Várias coisas 500, legais. E com 500 Imagina. reais... Ou se não, um iPhone. Você acaba de... Ai, meu Deus do céu. Mas deixa eu falar, com 500 reais na WePink a gente faz a festa. Faz a festa, porque o valor dela é maravilhoso. 3 body splash, às vezes tá 170. Tô te falando. Víbora, cola comigo. Vamos ter essa conversa depois. Gente, estamos chegando na reta final, mas a gente ainda tem umas perguntinhas aqui. Diga-me. Mas vamos lá, existe alguma pressão para você parecer sempre forte? Por você ser mulher de pastor, esposa de pastor? Então, eu acho que as pessoas criam muita expectativa na gente, né? Mulher de pastor, canta, influenciadora, aí você acha que, porque ela é forte. Eu já recebi muitas perguntas assim, como você dá conta de tudo? Eu falo, eu não dou conta. Eu gosto de ser eu, sabe, João? Eu não quero que as pessoas fiquem com aquela visão que a gente sabe que tem muito do Instagram, que a vida é incrível, é linda, você consegue fazer tudo, sua casa tá limpa, seu marido tá alimentado, tá tudo perfeito, você tá com as unhas feitas. Não, gente, vai ter dia que não vai dar tempo de fazer a unha. Ou você faz as coisas de casa, ou você vai no salão de beleza. Ou você entrega o trabalho, ou você... Entendeu? Eu acho que, assim, a vida como ela é. Então, assim, eu, Flávia, eu não me deixo sentir pressionada por essas situações de que, eu tenho que me manter forte, eu tenho que... Não, eu não sou assim. Eu acho que o certo é a gente mostrar quem a gente é de fato. Quando eu perdi a minha mãe, eu vivi um momento de luto. E as pessoas sabiam que eu estava triste. Eu não ficava, como eu disse, né, instigando ali, dizendo, a vida não presta. Não, mas eu tô triste. Eu não vou aparecer. Eu não sou obrigada a aparecer, gravar vídeo. Gente, bom dia, se eu tô triste. Eu não quero. Tá, sabe, eu acho que a gente não pode ser refém da internet. Acho que a gente tem que ter limite para tudo na nossa vida. E o que você aprendeu com a dor? O que eu aprendi com a dor? Eu acho que no momento de dor é o momento que a gente mais se inclina para Deus. Os momentos de mais dificuldade que eu tive foram os momentos que eu mais busquei a Deus, mais orei ao Senhor pedindo pelo milagre. E isso me fez ter experiências que talvez se eu não tivesse passando um momento de dor, eu não teria. Então a dor, ela gera em nós uma experiência que a gente vai carregar para o resto da nossa vida e que a gente vai poder abençoar outras vidas também. O Léo tem um testemunho de um colega de trabalho dele que ele viveu, ele estava do lado desse colega, que é muito interessante. Ele falou o seguinte, que eles trabalham no hospital, né? Ele é da Marinha. Eles trabalham no hospital e tinha uma menina no hospital onde ele estava trabalhando que ela estava querendo se jogar do prédio. E aí eles seguraram ela para que ela não perdesse a vida ali, que ela não se suicidasse. E a menina começou a gritar com o colega dele, dizendo, você não entende o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando, eu quero acabar com a minha vida, eu tive tal situação. E aí ela disse o problema de saúde que ela tinha acabado de descobrir. E aí aquele rapaz que estava com o Leonardo, ele para ela e fala assim, eu entendo sim. E ele começa a desabotoar o botão. E ele tinha um corte daqui até embaixo. Ele estava dizendo para ela que o problema que ela teve, ele já teve. E aquela cicatriz que ele tinha, ele mostrou para ela acreditar na palavra dele. E ela desistiu de tirar a vida para ouvir ele por conta daquela cicatriz. Ou seja, a cicatriz que ele teve, o processo ruim, difícil que ele viveu, gerou naquela mulher fé de que, calma aí, não é o fim da minha vida. Ele teve autoridade para falar com ela sobre aquilo que ela estava vivendo, porque ele também tinha vivido. Então, eu acho que a dor gera isso na gente, sabe? Você acha, nossa, é o fim, por que eu tô passando por isso? Só que aí você passa a ver que você tem experiência naquilo e que o que você viveu pode mudar a vida de alguém. Perfeito. Agora vão ser perguntas rápidas, amiga. Deixa eu ver uma água, né? Perguntas rápidas. TDAH fortíssimo. Igual eu, né? Igual eu também sou assim. Vamos lá. Um medo. Perder minha filha. Uma saudade. Minha mãe. Um arrependimento. De não ter passado mais tempo ao lado da minha mãe e aproveitado mais coisas com ela. Um orgulho.
de quem eu tenho me tornado em Deus? Um sonho. Ser rica e famosa. Bem famosa. Bem rica, próspera. Prosperidade, 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 prosperidade. Era pra ser uma coisa mais romântica. Não precisa. Aqui é o sofá da nossa casa, amiga. É isso. Flavinha, muito obrigada. Muito bom, amigo. Eu tô muito De feliz. verdade, eu também. Muito feliz, muito feliz. Aconteceu. Aconteceu, o Senhor é fiel, aleluia. Ele foi fiel e aconteceu. Foi maravilhoso. Eu amei, de verdade. Eu também amei. Vamos mais vezes. Vamos ter que ter parte 2. Parte 2, tá, gente? Léo agora. Agora trazendo o Léo. Gente, o Léo vai me dar cada marretada. Para, servo. Meus amores, é isso. A gente está encerrando. Porém, calma aí. Flávia, onde a gente consegue te encontrar? Nas minhas redes sociais, @FláviaJoyceOficial. Joyce com Y, tá? Joyce, Flávia Joyce Oficial. TikTok e Instagram, a gente tá por lá. E eu espero que vocês estejam por lá também comigo, hein? E quem não está, passe a seguir. Dá o like. E caso a pessoa queira te convidar para ministrar em alguma igreja... Lá nas minhas redes sociais, galera, lá no Instagram, vocês vão ter acesso a um link que vai direto para o meu e-mail e acesso e contato com a minha assessoria. Vocês vão conseguir entrar em contato comigo por lá. E eu tô sempre ativa, né? Eu respondo todo mundo. Todas as minhas miglis não tem o que reclamar. Então, assim, se você me chamar lá no direct, você vai ter um contato direto comigo também. Gente, minha amiga tem assessoria. Blogger acessível, entendeu? Minha amiga tem assessoria! Assessoria! Amo! Gente, é isso. Muito obrigado. E até o próximo Vem de Talk. Beijos! Tchau, tchau!